Podcast Rural. Erosão, desafio ambiental. É esse o título do podcast rural de hoje. A gente está proseando aqui com Ingrid Mara Bicalho e também com a Jordânia Aparecida Gomes. São engenheiras agrônomas da Emater Minas, são extensionistas. E acompanhando aqui a gente também está o Fábio, que muita gente de Paracatu conhece. Bom, nós estamos falando sobre a erosão, né? E aí tem o tal do controle e prevenção. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, Jordânia. Se é algo da natureza, mesmo com a interferência do homem, para acelerar o processo, como que a gente consegue fazer um controle, prevenir? Francis, assim, igual eu falei no outro bloco, vamos começar a pensar o mundo, vamos falar do solo aqui, que a erosão ocorre principalmente no solo, vamos pensar o solo como um organismo vivo. Então, a partir do momento que a gente pensa o solo não como suporte de planta, somente como suporte de planta, pensar ele como um organismo vivo, que tem a parte viva, que tem os micro-organismos, que tem matéria orgânica, cabe a nós produtores começar a adotar práticas que faz dele um organismo cada vez mais vivo. Mas que práticas? Práticas muito conhecidas entre nós e talvez às vezes esquecidas. Plantio direto, que hoje em dia, graças a Deus, eu acho que precisou doer muito no bolso do produtor, né? Para saber que o plantio direto é uma prática que conserva o solo, que dá essa vivacidade para o solo, porque é o quê? É o plantio em cima da palhada anterior. Então, com essa cobertura do solo, eu consigo formar um microclima ótimo para a planta e bom para o solo. Outra coisa que a gente pode fazer, rotação de cultura. Mas por que rotação de cultura? Por que eu não posso plantar mandioca o tempo todo nessa área que eu planto mandioca? Ela é boa para mandioca? Por conta justamente da estruturação do solo. A mandioca ela vai alcançar as suas raízes a mesma profundidade sempre. Então, eu vou desestruturar esse sistema. Então, vamos pensar em rotacionar. Plantei mandioca agora, vamos plantar milho, porque a rotação mandioca-milho é uma rotação interessante. Eu estruturo mais o meu solo. Raízes de gramíneas, como a Ingrid falou, elas são mais estruturantes. Se a gente parar para pensar numa raiz, como é que é uma raiz de gramínea? Ela é fasciculada, toda cheia de pelinhos, assim, que são as raízes. Então, ela agrega mais o solo. Outra coisa interessante é o plantio em curva de nível, a adoção de curvas de níveis. Por quê? Porque diminui a velocidade que a água escorre. Tá, eu quero que você agora traz para o meu ouvinte do rádio aqui a visualização de uma curva de nível, que é muito interessante. O produtor rural, na maioria das vezes, sabe. E quem não é produtor rural precisa entender. Explica para mim aí, dá uma descrição dessa área com a curva de nível. Quer falar, Ingrid? Bom, se a gente for olhar na estrada, o que você vai ver? Uma camada de cultivo e uma linha ali de solo. Geralmente a curva de nível é coberta, mas você consegue ver o desenho. Porque a gente olha Isso aí num terreno com declividade, não é plano? Não, até um terreno com pouca declividade é possível fazer. Entendi. O que você vai ver? Você vai ver uma rampa e um levantamento de terra. Uma rampa, um levantamento de terra. Só que formando um círculo, formando círculos. Porque quando a gente olha por cima, você enxerga em uma serra, é uma formação convexa. Então você está vendo um semi-ovo, né? A parte de cima de um ovo. Entendi. A curva de nível, ela fecha esse ovo. Então, quando você olha na estrada, você está vendo só um lado daquela vertente. Então, o que você vai ver? Você vai ver plantio, uma parte mais elevada. Plantio, uma parte mais elevada. Tô entendendo agora. É um desenho. Entendi. É até bonito. É um nível, como é que eu vou dizer? É o mesmo nível. Isso. Vamos imaginar como o gado anda em cima do morro. Então ali a gente consegue ver meio que uma curva de nível, porque ele tenta andar no mesmo nível do morro. Tô entendendo. Para gastar menos energia. Então são plantios em níveis, né? Bom, eu te interrompi, Jordânia, e continua pra gente. Você falou sobre o plantio direto e também sobre a curva de nível, que eu te interrompi. Pode continuar aí da questão. A cobertura do solo é importantíssima.
não só no sistema de plantio direto, mas a gente pode, né, adotar a cobertura de solo em várias culturas, hortaliças, frutíferas. Então a cobertura de solo é essencial para aumenta essa também, vamos dizer que eu falei do escoamento, né? Mas a gente pensando na infiltração de água no lençol freático, a cobertura de solo também ela é eficiente. O produtor rural que é pecuarista, que coleta ali todo o dejeto dos bovinos e faz o curtimento desse dejeto, transformando em esterco, espalhar esse esterco ali naquela área que ele acha que está mais pobre, que não rende muito. Ah, plantei lá e lá não foi bom. Isso aí também ajuda na prevenção de ter erosão? Também ajuda, porque a adoção do esterco curtido nada mais é que incrementar aquela área com matéria orgânica. E a matéria orgânica é essa parte viva, né, que a gente tem na superfície estruturante do solo. Porque a matéria orgânica, ela funciona como um cimento. Se a gente vê o solo como uma parede, a gente tem partículas minerais, são os tijolos. E o cimento é a matéria orgânica. Então, o que liga uma partícula mineral na outra é justamente a matéria orgânica. Quando o produtor coloca curtido, por quê? Porque a gente precisa, esse esterco, ele é riquíssimo em nitrogênio. Então, tudo que a gente sabe que a gente vai colocar no solo, se for em excesso, vai ser prejudicial. Potássio demais, né? Cloreto demais é prejudicial, nitrogênio demais é prejudicial. Mas quando a gente curte, a gente está dando ali possibilidade para o micro-organismo reorganizar aquele material, ele vai reestruturar aquele material e aí a gente vai ter a função assim, máxima do agente cimentante, além de fornecer também nutrientes, né? Que é um dos papéis também da matéria orgânica. Estou entendendo. Uma pastagem que não é cuidada pelo produtor rural como lavoura, isso pode acarretar em determinado tipo de propriedade erosões? Degradação física, né? Degradação ambiental, porque a erosão ela é um processo de perda. Então eu estou perdendo solo, eu estou perdendo nutriente. E outra coisa, no caso da pastagem, o gado alimenta da pastagem. O pasto, para crescer, ele retira nutriente do solo. Se o produtor não olha para o pasto dele como uma lavoura, ele não repõe aquele nutriente. E aí você vai ter cada vez mais um pasto de pior qualidade. E é fácil a gente ver isso numa paisagem. A área de pastagem que ela não cresceu, a área está degradada. Você está tendo perda ali. Às vezes não é perda de solo tão acentuada como a lavoura, mas você está tendo perda de nutriente. E isso em termos de infiltração, porque o nutriente para a planta absorver, ele está na solução do solo, ele está na água que está ali, né, dissolvida no solo. Quando a gente tem uma chuva, a gente tem uma renovação disso. E a tendência ela é gravitacional. Então, enquanto a água está descendo, ela está arrastando nutriente também. Está arrastando partícula de solo e nutriente. Então, a gente vai ter perda. E o melhor, visualmente, né, o melhor indicador ambiental que a gente tem de pasto degradado chama cupim. Se você está olhando uma pastagem e tem cupinzeiro, isso é indicativo ambiental de baixa fertilidade. Provavelmente o solo está ácido, o nutriente está baixo. Pode tirar a análise e mandar que confirma. O cupim ele é indicativo de acidez do solo. Estou entendendo. Que mais que a gente precisa alertar o nosso ouvinte produtor rural sobre a questão de controle e prevenção de erosão, Jordânia? Outra coisa importantíssima, evitar queimadas. Justamente por conta disso tudo que a gente falou da matéria orgânica. A partir do momento que você faz uma queimada, você está destruindo aquela matéria orgânica da superfície do solo, que além de ter a fertilidade, é um agente cimentante. Então isso deixa o solo mais susceptível à erosão. Um solo que talvez teria uma melhor, como eu vou dizer assim, ele teria uma melhor estrutura, ele vai deixar de ter estrutura. Obrigada, Ingrid. Porque queimamos aquela parte superficial que é cimentante. Então evitar queimadas também é de suma importância nesse processo de conservação do solo e evitar erosão. Estou entendendo. Erosão. Outro ponto importante que eu preciso chamar a atenção do meu ouvinte aqui, ter sempre um acompanhamento técnico. Com certeza. Ah, França, mas é difícil, a gente fica dependendo do pessoal da Emater, lá é pouca gente para atender muita gente. Ok, mas aí o que você pode fazer? Vai guardando um pouquinho aí do seu faturamento, da sua fazenda, e aí você reserva um dinheiro ali para poder investir e não gastar,
contratando um profissional que vai aí na sua fazenda fazer uma avaliação. Não estou conseguindo com a Emater? Então faz isso, né? Mas procure também o pessoal da Emater, cobra deles também, então a gente tem que cobrar também. Pode entrar em contato com a gente, o WhatsApp, a gente responde muito WhatsApp. Se a gente for contabilizar atendimento de WhatsApp, é mais de 30 por dia, fora atendimento de escritório, então pode chamar a gente. Uma coisa interessante também para questão de controle de erosão é qualidade de irrigação. Verificar a questão do pivô, se a água, o volume de água está correto, se o dimensionamento está correto, porque o próprio excesso de água de irrigação também vai causar processo erosivo. Sem dizer que o produtor está perdendo água, exatamente, água, dinheiro, energia, isso, então. Isso. Não é fácil não, gente. Então, fica essas dicas, fica esse bate-papo legal. Vou pedir para as meninas passarem aqui o número do WhatsApp também da empresa para poder receber as demandas. Inclusive, vocês devem receber demanda de tudo quanto é lugar do Brasil. Se prepare para isso. Esse é o efeito que o Paracatu Rural causa na equipe da Emater. E pergunta para os que já passaram por lá, eles vão dizer isso aí. Até hoje, rapaz, eu fiz uma reportagem com o Idelmar, engenheiro agrônomo, tá lá em Diamantina, se eu não me engano. Até hoje chega questionamento e eu tenho que repassar para ele. Idelmar, aqui ó, chegou. Falei, não, pode deixar que eu vou ajudar você aí. E, enfim, com o Paracatu Rural vocês ficam mundiais, vamos dizer. Chega da África, chega questionamento também, que é importante a gente tá acompanhando. Então deixa aí o DDD 38, né? Isso, o meu é o 991620014. Repete, por favor. 991620014. O meu é 992250152. Repete. 992250152. O telefone fixo da Emater? 992580080. 992580080. Isso. Só lembrando que apesar de parecer, isso aí não é o WhatsApp. Tá. Isso mesmo. Telefone fixo, ok. Isso. Ok, gente. Muitíssimo E a gente obrigado. vai ficar muito feliz em poder atender e ajudar o produtor. O papel do extensionista, ele vai muito mais, ele vai bem além de realmente assistência técnica. É um trabalho todo, não só prático, mas também social. Então a gente fica muito feliz e grato toda vez que a gente consegue ver que a gente ajudou a melhorar um processo, a melhorar uma família, a melhorar uma condição. Bom demais. Deixa seu bom dia então, Jordane. Então, bom dia a todos os ouvintes. Agradecer ao Francis por esse convite. Como a Ingrid falou, nós temos satisfação em estar apoiando o produtor rural de Paracatu. Então, pode nos procurar. Como eu sempre digo, a Emater é a casa do produtor. Então, pode nos procurar que estaremos de porta aberta para ajudar. Obrigado. Bom dia também, Ingrid. Bom dia a todos os ouvintes. Francis, bom dia para você. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que em breve retornaremos aqui. Com certeza. E a todos que estão nos ouvindo, um ótimo dia, um bom trabalho a todos. Deus nos abençoe. Amém. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem duas opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso, estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho.
Finalmente ele afirma: eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.